é esse laço de afeto, caminhos do amor na convivência, que é uma psicografia através da mediunidade de Vanderlei Oliveira e do Espírito Hermance do Fogo. E o outro, para nos dar algum apoio, o Livro dos Espíritos, que todos nós, como espíritas, conhecemos muito bem, não é? Então, vamos lá. Umas reflexões iniciais para a gente ir compreendendo o tema que a gente vai abordar. Somos seres criados por Deus, todos iguais e sem saber. Fomos criados para sermos felizes. Que bom, né? Criados para ser felizes. Mas essa condição só será alcançada quando aprendermos a amar verdadeiramente. O amor que julgamos sentir está muito distante do sentimento sublime que só os espíritos puros possuem. E Jesus é o modelo do verdadeiro amor. É nele que a gente tem que se espelhar. Quando a gente diz que ama, a gente nem está pertinho do que seja realmente amar. Porque o amor verdadeiro a gente ainda está muito longe de conhecer, devido às nossas condições ainda evolutivas, que nos impede de ter essa capacidade tão intensa e tão pura que é o verdadeiro amor, como Jesus nos ensinou. E para aprendermos a amar, precisamos educar nossos sentimentos. Assim, o afeto é o sentimento que nos conduzirá ao amor. O afeto é uma semente, é um dos sentimentos que vai nos ajudar. A gente fala muito sobre a questão do amor, tem que amar o próximo, mas isso não são conquistas que nós vamos realizar da noite para o dia, e só pela questão de ter essa consciência. Mas a gente vai conquistar, pouco a pouco, na educação dos nossos sentimentos. Por mais que a gente já tenha desenvolvido alguns sentimentos nobres, como bondade, compaixão e outros tantos, muitos sentimentos inferiores ainda povoam nossos corações. E são esses sentimentos que precisam ser educados para que a gente, pouco a pouco, possa alcançar esse nível de amor tão puro que nos dará a condição da perfeição. E aí a gente vai experimentar o que é realmente a felicidade. Então lá, esse livro Laços de Afeto, Caminhos do Amor na Convivência, como eu falei, né, pela mediunidade de Vanderlei de Oliveira, ditado pelo Espírito Hermance do Fogo, ele faz uma abordagem, ela não explica, né? Ela faz uma abordagem sobre a importância do afeto nos relacionamentos para o crescimento espiritual. A autora espiritual, Hermance do Fogo, aborda a importância das atitudes cordiais e de uma comunicação para a construção de relações saudáveis. A gente está convivendo com uma sociedade muito agressiva. Nós temos uma sociedade onde as pessoas são muito impacientes, muito intolerantes, e por mais que se pregue, né, a necessidade do amor, da caridade, do respeito, a gente ainda vê as pessoas se duelando, se matando, brigando às vezes por besteiras, e o máximo que a gente está vendo ainda, as guerras. Nós já chegamos a um nível de maturidade intelectual, com capacidade para compreender que não faz sentido as guerras, que o melhor caminho seria a união. Todos ganhariam muito mais. Nós temos essa capacidade, mas não temos a consciência ainda ao ponto de deixar de lado o egoísmo, que é essa chaga que atrapalha todo o processo de evolução de cada um de nós. E todos nós ainda temos esses vestígios em nossos corações. Então, é através do afeto que nós vamos conseguir essas relações saudáveis. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Hermance do Fogo.
A maioria de nós espíritas já ouvimos pelo menos falar sobre esse espírito, não é? A jornada dele, quanto esteve aqui encarnado, pelo menos da encarnação que a gente ouviu falar sobre, que foi muito jovem, uma médium de família muito rica, primeiramente diagnosticada como uma doença, né? Porque na época a mediunidade não tinha essa nitidez que nós hoje temos para compreender. E, para sorte, a espiritualidade trabalhou nesse caminho aí, ela chega a Allan Kardec. E aí, ela vai trabalhar com ele, e é uma das médiuns que ajuda na psicografia a trazer as obras do Livro dos Espíritos. Então, o trabalho dela, quando estava aqui encarnado, foi de muita importância para a doutrina espírita, porque junto com ele trouxe essa obra que tanto nos esclarece. Porém, desencarnada, ela agora faz o inverso. Ela antes encarnada recebia as informações do plano espiritual. Agora, do plano espiritual, ela traz para os médiuns e assim ela continua nesse trabalho educativo e reforma do ser humano. Então, nesse trabalho, Hermance Dupont é autora espiritual do livro Laços de Afeto, que ele faz parte de uma coleção de outros livros, entre eles aquele Reforma Íntima Sem Martírio e alguns outros que eu não estou lembrada aqui agora. Ela segue os passos do grande educador suíço Pestalozzi e determina como fio condutor de suas abordagens as relações afetivas que favoreçam uma convivência educativa e plena. Hermance Dupont coloca o Centro Espírita, este livro, durante todo o desenvolver do tema que ela aborda, que é sobre a educação através do afeto, ela envolve muito a questão do Centro Espírita, ou melhor, do papel do Centro Espírita na educação dos indivíduos. Mas, durante a leitura, a gente vai percebendo que o que ela traz não é específico para as casas espíritas, mas para todos nós, enquanto seres criados por Deus, com o objetivo de alcançar a perfeição. Então, qualquer coisa aí que ela fala serve para todas as instituições, seja casa espírita ou não, inclusive e principalmente a família. Porque é ali que a gente começa, né? O trabalho de burilamento dos sentimentos em convivência uns com os outros. Então, ela coloca o Centro Espírita na condição de escola, em potencial para a construção de relacionamentos afetuosos, libertadores e gratificantes. A autora convida a comunidade espírita para uma reflexão sobre a necessidade de se criar recursos que incentivem o cultivo da amizade e da fraternidade como bases dos projetos do bem realizados nessas organizações. As casas espíritas, não só as casas espíritas, mas todas as instituições, todas as organizações, sejam elas religiosas ou não, é formada por seres humanos. Seres humanos com suas virtudes, mas com suas imperfeições também. E nessas imperfeições, nós temos tido algumas dificuldades na realização de alguns trabalhos. Vamos tomar a casa espírita, porque é o que ela mais aborda no livro, como uma instituição onde a gente precisa refletir sobre o trabalho que acontece na casa espírita. Por quê? Como é que nós queremos ajudar aqueles que buscam essas instituições? Como que nós queremos ajudar a que essas pessoas compreendam o valor do amor, da união, da fraternidade, se nós não conseguimos fazer isso? Quantas vezes dentro da própria casa espírita existem os melindres, as inimizades, as desavenças, depois passa, mas acontece. Não adianta dizer que não, porque acontece. Então é importante que a própria casa busque esse trabalho para que ela possa estar cada vez mais em sintonia com a espiritualidade
harmonizada entre todos aqueles trabalhadores com a amizade, com a fraternidade, para que possa oferecer exatamente essa proposta de promover um trabalho do afeto na construção do amor, que é o caminho que vai levar à nossa perfeição. O afeto é um degrau para a realização de amor. Segundo a autora, ela coloca dessa forma. A autora destaca a importância da afetividade como degrau para autênticas relações de amor e base para a criação de um clima ideal nas instituições fraternais do Espiritismo. Ela está sempre focando as casas espíritas. Eu coloquei essas 3 imagens aí para a gente só observar como o afeto faz com que a gente mude algumas atitudes e a gente passa a respeitar mais, a gente passa a ser mais solidário. Então, são imagens que mostram formas da gente amar o próximo. Em situações corriqueiras, ajudar uma pessoa, um idoso, às vezes, a atravessar uma rua, ou subir um degrau, né? Uma pessoa que cai, você estender a mão, quantas vezes as pessoas caem, muita gente passa indiferente. Algum tempo atrás, não tanto tempo atrás, inclusive, me veio à memória agora uma cena que passou na televisão, acho que muitos devem ter visto, bem aqui perto, na frente de não é um restaurante, não lembro, ali na Rui Barbosa. Uma pessoa esbarra numa pessoa na rua, era um pedinte, e ele era um deficiente, ele cai, desequilibra, e a pessoa reclama com ele, porque ele estava no caminho, ele fica caído, outras pessoas saem na mesma hora, passam e ficam indiferentes, ninguém estende a mão para aquela pessoa se levantar. Né? Então, nós somos assim, nós temos esses defeitos ainda. E é através do afeto que nós vamos nos polindo, né? Aparando essas arestazinhas aí, para que a gente possa ser cada vez mais solidário, mais compreensivo. Na época da pandemia, a palavra que virou moda foi empatia. Né? Então, a gente fala muito, a gente precisa fazer mais. E aí, Hermance traz, na sua obra, a base estrutural da sua literatura em 3 educadores, 3 mestres. Ela se inspira em vários filósofos, educadores da época, como, por exemplo, Piaget, Freud, são muitos, Habermas, Gardner, muitos filósofos. Ela busca naquelas ideias o material para o seu trabalho. Mas nesse material, ela buscou essa base em 3, que ela destaca Pestalozzi, Kardec, e é lógico, o mestre, né? E que a gente não tem como questionar o trabalho de Jesus como educador, como legítimo pedagogo. Então, nesses 3 que está a base da literatura desse trabalho Laços de Afeto. Aí vamos conhecer um pouquinho sobre Pestalozzi. Pestalozzi, um pedagogo suíço, defendia a ideia da educação do ser baseado na afetividade. Quem assistiu o filme Kardec deve lembrar como ele tratava as crianças na sala de aula. Né? Kardec sofre as influências das ideias de Pestalozzi sobre a educação na base do afeto, que para aquela época não era muito bem vista, ainda era a época da palmatória, né? Da educação imposta de uma forma muito rígida, sem levar em consideração que as crianças têm sentimentos, que têm suas diferenças. Então, Pestalozzi já tinha uma ideia muito avançada para a época sobre como educar. E era baseado na afetividade. Ele considerava as diferenças individuais extremamente importantes na hora de educar uma criança. Ele foi responsável pelo fim do analfabetismo na Suíça no século
17. Então, ele tem um trabalho maravilhoso. Não foi fácil, ele não começou nesse caminho de educador. Inclusive, ele pegou crianças na época da guerra e ali ele ajudou muito aquelas crianças, acolhendo com muito afeto, com muito carinho. A visão, aí é um trecho na íntegra, né, desse livro, Laço de Afeto, onde a autora diz que a visão pestalozziana de educar, além de pioneira, é perfeitamente compatível com a meta maior do Espiritismo, que é o desenvolvimento moral da humanidade pela educação integral do homem, bio, sócio, psíquico, espiritual. Quer dizer, bio, corpo, matéria, sócio, relacionamento, psíquico, emocional e o espiritual. Então, ele compunha todo esse conjunto num único ser. O ser não era só matéria, não era só intelecto. Ele tinha também suas emoções. Então, Pestalozzi considerava tudo isso e que foi uma das bases para Kardec. Então, quando Kardec traz a doutrina para a gente, uma doutrina esclarecedora e educadora, vem nos mostrar justamente a educação do ser nesse campo completo, porque é o ser integral. Vamos falar agora de Kardec. Allan Kardec, na época, eu botei Kardec porque é o nome que nós conhecemos, mas na época ele ainda não tinha o pseudônimo, era Hippolyte Léon Denisard. Ele estudou no Instituto de Educação Pestalozzi, foi discípulo de Pestalozzi, né? Foi fortemente influenciado pelas ideias de Pestalozzi. E aí a autora nos fala que Kardec, como aluno da escola de Yverdon, a escola de Pestalozzi foi fundada em Yverdon, e fundada por Pestalozzi, foi notadamente influenciado pela didática da tríade, conhecida mais tarde como princípio do equilíbrio de potencialidades. Ou seja, mãos, corações e cabeça em harmonia. Como ele junta tudo isso. Os pedagogos aqui devem conhecer bem essa tríade, não é? Quando começamos a estudar as disciplinas na área da psicologia, se fala muito, né, de Pestalozzi e do seu trabalho nessa área do desenvolvimento da educação. E aí vamos buscar agora um respaldo lá no livro dos Espíritos, na questão 917, onde Allan Kardec nos traz essa reflexão que se encontra exatamente no livro Laços de Afeto. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Por que ele diz a educação bem compreendida? Porque nós ainda confundimos a palavra educação um pouco com instrução. Quando a gente fala, vou dar uma boa educação para meus filhos, a gente pensa logo nas melhores escolas, com os melhores professores, a nível intelectual. Claro que a gente quer isso? Claro, é óbvio que não quer, não é? Mas o que ele fala aí é a educação integral. Não é só a questão da instrução dos conteúdos científicos, mas principalmente da transformação da educação do ser. Então, quando ele fala isso, ele diz, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma forma como se endireitam plantas jovens. Entretanto, essa arte demanda muito tato, muita experiência e uma profunda observação. O trabalho de educar, como diz Augusto Cury, é um trabalho que se faz como? Planta-se com sabedoria para colher com paciência. Porque é uma coisa que demanda um trabalho de muita observação, de muito carinho, muito afeto, para você conquistar alguma transformação naquele ser. Então, o trabalho de educar deveria ser, inclusive, um dos mais valorizados, que, infelizmente, o nosso país não valoriza tanto o trabalho da educação.
mas isso é outro assunto. Vamos voltar para Kardec e a educação integral. Bastante influenciado pelas ideias de Pestalozzi, Kardec desenvolveu a ideia da educação integral, cujo principal elemento é fazer o bem. Em todo o trabalho da codificação, a gente encontra sempre as orientações sobre a prática do bem. Então, muitas vezes, inclusive Giovanni falou aqui, quando estava divulgando aí o curso do ESG, que a doutrina espírita, por mais que já tenha uma boa visibilidade, ela ainda é vista muitas vezes apenas pelo fenômeno da mediunidade. Muitas pessoas, os leigos, quando a gente fala em espiritismo, pensam que é só reuniões mediúnicas, que todo espírita é médium, ou que as pessoas que abraçam a doutrina então vão se transformar em médiums. Então, existe toda uma confusão em torno da doutrina espírita. E Allan Kardec, para muitas pessoas, também é visto como uma doutrina apenas que falava da questão da mediunidade, da relação com o mundo espiritual, da comunicação, da imortalidade da alma, que nós não morremos, enfim. Mas, na verdade, essa obra de Kardec, o trabalho dele, é muito mais de educação. Quando ele trouxe todo esse trabalho, pode observar, as obras só falam em fazer o bem. Então, essa proposta dele, da educação integral, tinha como principal elemento fazer o bem. Porque fazendo o bem, você vai se transformando, você vai educando os sentimentos. A gente pode ensinar matemática, por exemplo, 2 mais 2, 4, dá trabalho, vai ali, mas o sujeito até que você consegue fazer com que ele entenda e compreenda aquele processo e aprenda. Mas você ensinar que ele tem que ser bom, que ele tem que fazer o bem, não é tão fácil, porque é uma coisa do sentimento, do coração. Você vai proporcionando os meios, mas ele é quem tem que desenvolver. E aí, para educar com amor, é necessário o conhecimento e a vivência evangélica. Não adianta se ter tanto conhecimento da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, se eu não vivenciar. Como que eu posso ensinar? Então, para poder ensinar com amor, antes de tudo, eu preciso vivenciar todo esse conhecimento evangélico. Característica importante da obra de Kardec é a fraternidade. E ele dizia que se chamamos Deus de Pai, temos que reconhecer o outro como irmão. Então a fraternidade é muito clara na obra dele. Onde faz Deus, nosso Pai, nosso, a gente ainda diz assim, não é meu, não é nosso. Se é nosso Pai, nós somos irmãos. Porque Deus é um, o Criador de tudo e de todos. Então, nosso Pai, então, o prazer dos irmãos. E assim, a gente vai passar agora para uma parábola da cultura oriental, prestando atenção sobre o que Kardec sempre fala em fazer o bem, e que a gente vive repetindo, né? Fazer o bem, fazer o bem. É uma parábola da cultura oriental e a história é mais ou menos assim. Uma senhora que resolveu abrigar um sábio guru no quintal de sua residência. Deu-lhe comida, abrigo e tranquilidade para que o homem de meditações pudesse cumprir sua missão. Certa feita, desconfiada sobre a integridade do guru, resolveu aplicar-lhe uma prova. Contratou a preço de 5 moedas de ouro uma belíssima vendedora de ilusões e bailarina para aferir a resistência do homem santo. Na noite, aprazada, lá estava ela na cabana, tentando incendiar os apetites inferiores do guru com a sensualidade e a beleza. Bailou, despiu-se, provocou, mas o homem era de gelo. Mantinha-se impassível, quieto, em estado de plenitude. Continuando. Então, depois de longo tempo, ela desistiu e retornou até a senhora, dizendo:
Tentei de tudo e nada. Ele é um homem santo. Intrigada, a hospedeira do guru indaga. Mas ele não lhe disse nada, não fez nada, uma só palavra? E ela responde, não, senhora. Então, toma 2 moedas, você fez sua parte. Inusitadamente, a seguir, ela tomou de uma larga vassoura e seguiu aos gritos em direção à cabana, assustando a vizinhança que conhecia o carinho com o qual tratava o meditador. Em lá chegando, espancou o homem, destruiu a cabana e em alta voz disse para que todos ouvissem. Testei esse homem com a luxúria, ele resistiu por 3 noites ao apelo de atraente e sedutora jovem. Permaneceu em estado de orações e, quanto a isso, eu o aplaudo. Porém, suas práticas são de nenhuma utilidade para o mundo, porque ele nada disse àquela jovem que pudesse servir de orientação e força na restauração de um caminho novo. Se é um homem de Deus, deveria agir pelo bem e não somente evitar o mal. Vejam a diferença. Ele podia ter feito o bem também, e só não fez o mal. Então, Hermance Dupont, nesse livro Laços de Afeto, ela nos diz o seguinte: evitar o mal necessariamente não edifica valores, enquanto fazer o bem significa acionar os recursos divinos latentes através do dinamismo da caridade. Às vezes a gente se acha muito bonzinho porque a gente faz o mal a uma mosca, a gente é capaz de matar uma mosca, de matar mal uma formiga. Mas e o bem que a gente poderia fazer? Quantas oportunidades surgem à nossa frente e a gente desperdiça? Não, mas eu não faço mal a ninguém. Não fazer o mal não edifica valores. Nós precisamos fazer o bem. Então, a obra de Kardec enfatiza o tempo inteiro a importância de fazer o bem na construção do ser integral. Educação resume-se em transformar impulsos e desenvolver potencialidades. O ato de apenas conter sem renovar pode levar aos mais sofridos caminhos da radicalização, do fanatismo e de variadas expressões neuróticas em direção a mais intensas desarmonias da psique. Então, quando se deixa de fazer o bem, você perde a oportunidade de estar auxiliando o outro, de repente, numa renovação. Você pode até não fazer o mal e estar contendo aquilo em você. Eu não fiz o mal, né? Você se contém. Você retém aquilo ali, mas aquilo fica represado porque você não faz a transformação. O mal continua lá. Está guardado, você só não colocou para fora. Você precisa fazer a transformação, fazer o bem. Então, aquele mal que nós ainda temos, deixa de ser mal no momento que eu pratico o bem. Então, é esse processo de educação que Kardec fala em todo o seu trabalho e que Hermance vem nos alertar nessa obra Laços de Afeto. O Livro dos Espíritos, na questão 642, tem a seguinte pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Se a gente não fizer o mal, a paz acontece. Se ninguém fizesse o mal na Terra, a Terra já estaria em paz, não é? Seria suficiente? Não. Não é suficiente, não. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que tenha ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Pode ser que aquela situação, o bem que aquele guru poderia ter feito, ajudando aquela garota, né,
a buscar um outro caminho, ele deixou de fazer e ela pode ter cometido erros ainda piores, provocado o mal, o bem que ele deixou de fazer, pode ter refletido de outra forma. Então, todo o mal que tenha ocorrido pelo bem que deixou de fazer. Então, quantas coisas terminam acontecendo de forma negativa simplesmente porque nós cruzamos os braços e não fizemos nada. Aí lá no livro dos Espíritos, ainda, questão 643, Allan Kardec pergunta: há pessoas que, por sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Então, de repente, a minha posição não dá condição de fazer o bem. E aí? Eu vou ser crucificada por isso? Eu não faço, não posso fazer, porque a minha condição não permite. Não é que eu não queira. Mas será que há pessoas que, por sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta não encontra jamais a ocasião de fazer. Basta estar em relação com outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece a possibilidade àquele que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é somente ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. Vamos para o trânsito. Via principal, trânsito intenso, Rosa e Silva. Meio-dia, na porta do colégio São Luís. Aí alguém está saindo do colégio, né? Os filhos precisando seguir. Quem é que dá a vez? Poucos. Não é? Oportunidades pequenininhas, minha gente, que não muda nada na nossa rotina. É tão insignificante assim o prejuízo que se é que há o prejuízo do nosso ponto de vista grosseiro. Perdi tantos minutos ou segundos, mas você ganhou toneladas de bônus horas lá no outro plano. Bastam gestos pequenos no nosso dia a dia. E é nessa vigilância, como já dizia, vigiar e orar, que nós vamos aproveitando cada oportunidade dessa. Aí às vezes eu perco. Aí a consciência me dói porque eu já aprendi. Ou a consciência é triste, né? Aí eu faço uma prece, meu Deus, me dê outra de novo, por favor, que eu prometo que eu vou prestar mais atenção. Às vezes uma pessoa que está atravessando e a gente sequer para dar a vez. Né? Coisa simples mesmo, bobagem mesmo, assim, do dia a dia. Uma pessoa que passa, quer ver uma coisa? O pessoal que vive de coleta de material reciclável, né? Aí passa catando nas lixeiras no dia que a coleta passa, né? Por quê? Porque muita gente não separa o lixo ainda, sabe da necessidade, mas não quer ter esse trabalho, né? Aí joga tudo junto com o lixo, que é lixo mesmo, e joga lá, põe na calçada, no coletor, no cesto, e aí aquelas pessoas que vivem disso passam coletando logo antes que o caminhão passe recolhendo. Se tivéssemos a consciência da importância de um gesto pequenininho, a gente já separava e colocava para outras pessoas pegarem. Tem pessoas que sobrevivem literalmente daquele lixo que nós não nos damos o trabalho de separar. Quantos pacotes, sacolas de lixo nós vemos nas calçadas, com garrafas que poderiam ser aproveitadas, com caixas de papelão e outras embalagens de metal, que nós já temos o conhecimento da importância, inclusive para o planeta, a questão da sustentabilidade. Nós vamos nos educando no dia a dia, pouco a pouco. Separa o lixinho, esse ato é um bem enorme que estamos fazendo sempre que o auxílio se fizer necessário. O sujeito lá nem sabe quem foi que botou aquele lixo ali para ele pegar.
mas seu coração sabe o bem que você fez. Isso é o que conta. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Então, respondida aquela pergunta, né? Não existe nenhuma condição que me impeça de fazer o bem. Aí eu trouxe essas imagens aí para a gente refletir. Veja uma situação de guerra, né? Um soldado, ele pode não fazer o mal àquelas crianças. Quer dizer, mal já foi feito, né? Porque as crianças estão ali sem suas famílias, sem suas moradias, pela falta de amor, pelo egoísmo de nações que se duelam. Mas eu não sei exatamente aí quem está entregando a quem. Se é a criança, é um grande exemplo para muitos de nós. Se é ele, o soldado, ele está amenizando o sofrimento daquela criança, naquele momento. Então, mesmo numa situação como essa, sempre há uma possibilidade de se fazer o bem. Não existe situação que a gente não possa fazer o bem. Tem outra. Essa é uma imagem de um soldado que abraça uma criança numa vila que foi devastada pela guerra. E ele está com a criança e está sorrindo. Então, sorrindo, com certeza, imaginando como está o coração daquela criança, que provavelmente está sem sua família. E tem outras cenas ainda que nos chocam muito e a gente às vezes não se dá conta de agradecer todo dia o que nós temos. Então, nessa obra, Laços de Afeto, é uma obra grande. Não dá nem para a gente comentar aqui, capítulo por capítulo, então eu peguei assim, alguns trechos que estão bem relacionados com a obra de Kardec. E ela fala sobre a questão do aprender a amar. Então ela diz que o objetivo maior da vinda do homem à Terra é a sua melhora espiritual. Nós não viemos para aqui para nos tornarmos inteligentes intelectualmente, para termos um bom emprego, para ganharmos fortunas. Não foi esse o objetivo. Para sermos celebridades, para sermos importantes, para sermos melhores que o outro. Nós temos que ser melhores que nós mesmos. Eu tenho que me melhorar a cada dia. Eu não estou competindo com ninguém, tenho que competir comigo mesma. Então, o objetivo de termos vindo à Terra é para a nossa melhoria espiritual. Tal mistério só será planificado na medida em que aprender a amar. Porque o amor é o decreto sublime do universo para o crescimento e a felicidade de todos eles. É a lei. É o decreto sublime, a lei é essa. Quer ser feliz? Tem que amar. É o amor, é a lei máxima. E nós vamos alcançar isso. Por quê? Pensem que já foram bem piores. Essa é a nossa melhor encarnação até o momento. Porque como a lei é de progresso, então, lá atrás já fomos piores, né? Bem piores. Então, hoje nós estamos numa condição melhorzinha. O fato de não cometermos mais alguns equívocos que outros irmãos ainda cometem, não nos dá também nenhuma condição de ser superior, mas de que estamos no caminho certo. Que nós devemos nos empenhar cada vez mais na certeza que a lei é de amor e é que para isso que nós estamos aqui, para aprender a amar. E aí, Chico Xavier nos traz essa mensagem. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatória na instituição universal do Evangelho. E sim, foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Quer ser discípulo de Jesus, tem que se amar. Essa é a lei. Então, que possamos sempre refletir sobre essas lições para buscarmos cada vez mais nas nossas atitudes a prática do bem, porque é ela que vai nos levar a aprender o verdadeiro sentido do amor. Então é importante vivenciar o Evangelho de Jesus, como ele diz: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então nós somos assim, temos essas duas asinhas aí. Uma é o conhecimento.
O conhecimento que deve ser colocado em prática. Não adianta eu saber tudo se eu não transformar na prática do amor. Para existir o equilíbrio, eu preciso usar tudo o que eu sei sobre as leis divinas, tudo sobre a doutrina evangélica, em amor, em prática do bem, que vai fazendo com que nós possamos ir progredindo pouco a pouco. E aí ela fala também sobre a educação do afeto, com base nas ideias de Pestalozzi e de outros filósofos e do próprio Kardec, né? Então, nos programas doutrinários para a educação do afeto, nas relações, destacamos algumas importantes lições a serem estudadas e exercitadas. Então, ela enfatiza muito essa questão do afeto. E ela diz, conhecer os sentimentos. Como é que se conhece os sentimentos? Muitas vezes a gente diz assim, eu gosto tanto de fulano. Fulano é super legal, eu gosto muito dele. Aí, de repente, fulano não compartilha das mesmas ideias que eu. E eu não fico satisfeita. Aí já não gosto mais. Então, meu sentimento não era de gostar. Não é um sentimento. Porque o sentimento de gostar, ele tem que ser de gostar, mas não dele, em qualquer circunstância. Então, eu tenho que conhecer que sentimento realmente eu estou alimentando. Adquirir o controle sobre as reações emocionais. Né? A gente sempre reage antes de refletir. Aí vem um tal de um arrependimento, uma dor na consciência. Se eu soubesse, se eu tivesse feito diferente. Isso é tão comum, porque somos imperfeitos. Mas é com o conhecimento que nós vamos trabalhando essas transformações. E aí vamos nos policiando mais para adquirir o controle sobre as reações emocionais. E aí é onde a gente vai conseguindo trabalhar mais paciência, tolerância, compreensão. Eu estou falando tudo isso aqui, não significa que eu já tenha conseguido, tá? Mas a gente vai se esforçando, porque meus discípulos serão conhecidos por muitos e amados. Vamos botar esse mantra, né, no nosso dia a dia. Saber conviver harmoniosamente com os sentimentos maus. Todos nós temos. Eu sou tão boa. Que bom que a gente já se enxerga assim. Mas precisamos reconhecer que se fôssemos perfeitos, estaríamos aqui. A gente já estaria ocupando mundos felizes. Então, se estamos aqui, se viemos aqui, foi para a nossa melhora espiritual. Se eu tenho que melhorar, porque eu não estou pronta ainda. Né? Então, tenho que saber conviver harmoniosamente com o conhecimento mal. Eu não tenho que estar pisando no outro, não tenho que estar. Eu tenho que estar convivendo. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil, mas eu não tenho que estar usando de um jogo de cintura comigo mesma, para que eu possa lidar bem no convívio com os outros. Saber revelar seus sentimentos com assertividade. Revelar os seus sentimentos com assertividade quer dizer, você tem esses sentimentos, mas busque expor de uma forma tranquila, serena, com equilíbrio. Exercitar a sensibilidade. Buscar entender o outro quando está sofrendo ou quando nos machuca. É isso exercitar a sensibilidade. Perceber o sofrimento do outro, que o outro é igual e que tem também suas diferenças. Expressar o afeto na convivência. O que é mais comum é expressar a raiva, a impaciência, a intolerância. Isso é muito fácil, a pessoa explode logo de vez. Mas expressar afeto está difícil, principalmente nesse mundo tão tecnológico. Dentro de uma família, às vezes as pessoas mal se falam. Está cada um no seu quarto, no seu computador, no seu celular, conversando com outras pessoas, jogando.
e mal se fala. Daqui a pouco, tchau, trabalho, o filho vai para a escola, quando volta novamente e segue esta rotina. Então, nós precisamos expressar o afeto, o carinho, buscar momentos. A tecnologia é importante, importantíssima. E nós alcançamos um nível de conhecimento que vai nos favorecer muitas descobertas para facilitar a vida do homem. Mas precisamos compreender que precisamos aprender a máxima de tudo. E aí, é dentro do lar que a gente pode expressar o afeto. E aí ela fala muito da educação do afeto. E aí tem uma outra historinha. É uma historinha de um casal que vivia muito bem, muito feliz. E aí o pai do rapaz faleceu, desencarnou. E como sua mãe, ele era filho único, não tinha irmãos, ela, para não ficar sozinha, ele levou para morar com ele e a esposa. Né? No começo tudo são flores, né? No dia a dia, sobre o mesmo teto, é que a gente vai conhecendo o lado do outro que não me agrada. Porque o que agrada, ótimo. Aí, a mulher já começou a não gostar. E aí começaram a brigar, implicar uma com a outra. A sogra fazia com que ele ficasse contra a esposa, aquela confusão. E um dia, a mulher, cansada dessa rotina já desgastante, agressiva, resolveu dar um fim na sogra, eliminar a sogra. E procurou um farmacêutico que trabalhava com algumas drogas, para que ele desse um remedinho, um veneninho que pudesse a sogra tomar e partir, né, para o plano espiritual mais rapidamente. Então ela chega na farmácia, pede esse remédio e ele disse que tinha e que ia dar para ela fazer o que ela gostaria, já que isso ia trazer a felicidade dela. E aí explicou o seguinte: você vai colocar todo dia no chazinho e vai oferecer o chá para ela, mas só vai fazer efeito daqui a 6 meses. Você vai ter que aguentar 6 meses. Não tem problema não, já estou aguentando isso há muito tempo, já que é para me livrar dela, eu aguento 6 meses. Então ela levou o remédio e começou a oferecer o chá para a sogra. Mas a sogra não queria tomar o chá, porque as duas já estavam de carisma uma com a outra e o que vinha dela não aceitava. Aí ela procura o farmacêutico de novo e diz: está muito difícil, não tem outro jeito não. Aí ele diz assim: olha, você faz o seguinte, tente conquistá-la primeiro, com afeto. Para que ela lhe dê com paciência, mesmo que o que ela faça possa estar lhe desagradando, dê um sorriso, compreenda, se cale, não revide as agressões, demonstre afeto, que ela vai aceitar o chá. E aí ela foi. Minha sogra fez esse chá, essa sogra não tem problema, mas tome, vai lhe fazer bem. E aí ela foi, toma um chazinho aqui, toma um chazinho ali, e assim o tempo foi passando. Só que aí, com esse comportamento, a sogra foi ficando mais dócil, mais carinhosa, mais atenciosa. Né? E aí, ela se arrependeu. Começaram a desenvolver um afeto entre elas, e ela se arrependeu e não quis mais eliminar a sogra. Aí volta lá na farmácia e diz ao farmacêutico que estava arrependida se não tinha um antídoto. Aí ele disse: não se preocupe, não precisa de antídoto. O que eu lhe dei foi só farinha. Ela não vai morrer. Aí ela agradece. Isso foi aí, ele explicou o motivo. E então, a partir desse momento, as duas passaram a conviver harmoniosamente pelo esforço que fizeram de trabalhar a afetividade. No começo não é fácil, porque o afeto sincero ele não brota espontaneamente da noite para o dia de duas pessoas que estão ali brigando. Mas tem que existir um esforço da tolerância, da paciência, da compreensão, do carinho. E pouco a pouco isso vai se transformando. E é assim que, com o afeto, eles conseguiram transformar aquele lar num ambiente harmonioso. Então, a educação do afeto, Hermâncio nos diz: o afeto é uma força da alma de incalculável poder.
Sua boa utilização demanda sólida formação moral para que o vigor dos sentimentos seja abençoada estrada de libertação nos passos das atitudes. Já vai acabar, né? Aí eu trouxe essa imagenzinha aí que mostra que mesmo na diferença, a gente pode, mesmo cheio de espinhos, a gente pode ter um afeto pelo outro. Então, ela nos traz o seguinte: Jesus, o Mestre, nós, os aprendizes, a reencarnação, sublime matrícula do aprendizado, a terra, incomparável escola do Espírito, o amor, lição essencial, o afeto, pedagogia do ser, o centro espírita, excepcional núcleo educativo da alma. O afeto é um dos pilares do desenvolvimento humano saudável, uma habilidade que abre largas portas para a entrada do amor, porque ser afetivo é elaborar com sentir. Diríamos assim que a afetividade é um degrau para o amor. Então vejam que para a gente chegar no amor, a gente vai passar por outros sentimentos que, regando, cultivando, vai nos dar condição de realmente amar. Temos que promover as casas de posto de socorro e alívio a núcleo de renovação social e humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres capazes de gerar transformação. Para isso, só há um caminho: a educação dos sentimentos. Esse é um trecho de uma mensagem do livro Atitude de Amor, né, mas que ela traz lá no livro Laços de Afeto. E ela diz, finalizando, no final do prefácio, a irmã se diz o seguinte: mais de 2 milênios sem ti, Senhor, mais de 2.000 anos que proclamamos seu nome sem honrar seus ensinos. Ampara-nos para fazermos do 3º milênio a era do Espírito imortal para favorecer nosso encontro contigo. Fortalece-nos para transformarmos nossos grupos em celeiros de paz e harmonia, legítimos educandários do amor, fiéis a seus ensinos, conduzindo a sociedade para um milênio de justiça e lucidez sob a segurança de sua bondade. Auxilia-nos, Senhor, a limpar nosso coração para merecermos a tão almejada condição de bem-aventurados. Obrigado, Jesus, pelo seu amor durante esses últimos 2 milênios. Irmã Sidufo, em Belo Horizonte, dezembro de 2000, que foi o ano da primeira edição do livro Laços de Afeto. Então, cultivemos o afeto como o caminho do amor na convivência e possamos cada vez mais vivermos em paz com todos, uns com os outros, na união do convívio. Muito obrigada pela paciência de todos e pela